Nós nos amamos. Nós nos amamos muito. Nós nos amamos ao ponto de cuidar de nós mesmos, zelarmos por nós mesmos. A gente não vive falando que se ama. A gente mostra o amor por nós através de ações, de reações, de comportamentos, da forma como a gente reage quando sofremos injustiça, como não fomos levados a sério, quando somos vítimas de alguma mentira. A gente se revolta porque a gente se ama. O amor não pode ser confundido com somente sentimento. Amor é ação, é reação. Quais têm sido as nossas reações diante da angústia, da dor, do sofrimento de que muitos vivem, que muitas vidas vivem, muitas famílias vivem? O sentimento comum a todos nós é fazer as leituras das vidas de outras pessoas, fazendo comparações com a nossa própria vida. Geralmente, pessoas que vivem assim não se dão contas dos privilégios que usufruíram e que usufruem de terem sido criados em boas famílias, que puderam dar boa educação e que os levaram a terem hoje a vida que têm. Deixe-me contar uma história, dentre as muitas histórias que eu tenho ouvido através de muitos anos. E esta é mais uma das histórias que muito me tocam. Hoje é conhecida uma doença que tem o nome de TDAH. A pessoa que sofre desta enfermidade, com essa doença, ela tem muitas limitações. Ela é portadora de algumas incapacidades. Ela enfrenta algumas dificuldades, como, por exemplo, a dificuldade tremenda de aprendizagem. Dificuldade de estudar, de se concentrar. Um desses homens que caminham pelas ruas catando material reciclável para receber R$ 30 por dia, um desses homens, ele contou a sua história. A história dele, um pai autoritário, um pai violento, um pai que o agredia porque ele não ia bem na escola. Esse homem contou a sua experiência. Ele não conseguia estudar por mais que se esforçasse. E ao contar a sua experiência, esse homem, ele se esforçava por conter as lágrimas. Este homem contou especificamente de uma vez, quando o pai soube que ele não ia bem na escola, as notas baixas, e o pai, mais uma vez, o agrediu. E o agrediu tão violentamente, dando um tapa no seu rosto, um tapa que derrubou essa criança no chão. E este menino, hoje um homem, como que atingido por um boxeador, a mão do pai não foi fechada, mas o impacto foi o mesmo, de um golpe de boxe. Ele caiu no chão, não chegou a desmaiar, mas ele não conseguia se levantar. Ele ficou lúcido, não desmaiou, mas ele ficou lúcido ao ponto de perceber que o seu rosto tinha sido esbofeteado, estava formigando. Isso significa que, de alguma forma, o seu rosto, do lado que levou o tapa, ficou sem oxigenação. Sofreu uma parada de oxigenação pela falta da circulação do sangue. Se não uma paralisação total, um grau de falta de oxigenação que provocou essa sensação de um rosto adormecido. Esse menino cresceu debaixo dessa realidade. E as marcas que essa experiência deixou na vida dele, o levou a ter muita dificuldade intelectual. E por causa disso, ele nunca conseguiu um bom emprego. Sempre que ele conseguia entrar em algum emprego, por mais simples que fosse, o seu medo, mais do que medo, o seu pavor, era que descobrissem suas limitações. E que ele viesse a sofrer, se não um tapa como aquele desferido pelo seu pai na infância,
que ele viesse a sofrer alguma consequência da sua limitação. E ele vivia apavorado, assustado. Assim, ele começava a trabalhar num novo emprego e um tempo depois, dada a sua aflição, o seu permanente estado de angústia, de preocupação, de ansiedade, de medo, ele começava a ter crises e começava a ter sintomas físicos. E esse homem, ele deixava o emprego e não conseguia nenhum tipo de trabalho onde ele se expunha a alguém que viesse a tratá-lo como seu pai o tratava. Sem outra possibilidade, este homem, ele acabou indo para a rua, puxando carroça. Dessa forma, ele não precisava responder a ninguém. Ele não precisava explicar nada a ninguém. E assim, andando pelas ruas, esse homem conseguia aqui e ali recolher materiais para levar para casa alguma comida. Talvez você passe por este homem, você é de São Bernardo. Se não por este homem especificamente, talvez você passe por reciclador ou por recicladores. Talvez você passe por moradores de ruas. Então, antes de qualquer julgamento, procure saber a história. Procure saber a história de um desses homens, de um reciclador, de um morador de rua. Claro que você vai encontrar vários tipos de pessoas, de comportamentos. Você vai encontrar pessoas que são ex-presidiários e não querem trabalhar, não querem sair das ruas. Você vai encontrar pessoas que querem viver às custas de outros, pessoas exploradoras. Mas você vai encontrar histórias como desse homem. Como não estender a mão para um homem como esse? É isso que nós procuramos fazer. Demonstrar que Deus tem interesse nessas vidas. Mostrar para esses homens que há um outro tipo de relacionamento, diferente do relacionamento que ele teve com seu pai. Ele vai ter relacionamento que não vão cobrar nada deles. Pessoas que vão estender a mão. E cujo amor de Deus, revelado através dessas pessoas que estendem a mão, pode fazer com que esse homem seja liberto. O amor liberta. É isso que diz o Evangelho de Jesus. Portanto, pelas ruas, pelas praças, o tempo todo, há um clamor. Clamor dos necessitados, dos carentes. Que em 2023, mais do que os planos pessoais que cada um venha a ter, e nada de errado ter os seus planos pessoais, procurar melhorar suas condições de vida e assim por diante, mas que não vivamos somente egoisticamente, nos amando a nós mesmos, corações duros, corações de pedra, que nós não olhemos somente para nós mesmos, o que é o suprassumo do egoísmo, que sejamos esses instrumentos divinos que manifestam algo que esses homens talvez nunca experimentaram na vida deles. Nunca experimentarem a graça de Deus, que estende a mão e que através do estender a mão esses homens comecem a viver um período de libertação e de transformação de vidas. Isso não é uma possibilidade. Isso tem acontecido. E tem acontecido muito. A partir daí, o meu apelo, no final daquilo que quero comunicar hoje, é que você busque, de fato, a ser cristão. Não somente um religioso. Não somente aquele que busca uma igreja ou que busca Deus para benefícios próprios, para o crescimento próprio na vida profissional, para que tenha uma casa melhor, para que tenha alimentos aqueles top, para que tenham agasalhos, camas, cobertores. Isto é, para que deixemos de olhar para nós mesmos e comecemos a caminhar em direção a Deus, algo que talvez nós nunca tenhamos feito,
mesmo sendo convertidos há anos, frequentadores de igreja, batizados, cantando os louvores, participando de atividades na igreja, mas longe de sermos manifestações do amor e da graça de Deus para com o nosso próximo. Se assim agirmos, diz o apóstolo João, somos mentirosos e vivemos como mentirosos e talvez como mentirosos querendo julgar outras pessoas. Senhor, nos desperta para o ano de 2023 para que sejamos os instrumentos da tua graça, sobretudo na vida dos mais carentes. Em nome de Jesus. Amém.